Tem zagueiro do São Paulo na mira do Boca Juniors? Por falar em dificuldade, renovação de contrato de Calleri no São Paulo emperrou. E ele tem propostas de 2 clubes do exterior. Alan Patrick de saída do Internacional. A multa rescisória de Ancelotti em seu novo contrato. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Calleri vai ou não renovar com o São Paulo? O que dá para dizer é que as tratativas ficaram bastante complicadas. Primeiro, porque há interesse de clubes do exterior. O Orlando City dos Estados Unidos e o Monterrey do México são 2 dos times interessados em assinar um pré-contrato com o atleta para que o Calleri se mude de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas há outro ponto importante. São Paulo e Calleri estão longe de um acordo financeiro. Negociações que começaram no ano passado, nessa segunda-feira, mais uma reunião, e dá para dizer que a coisa ficou ainda pior. Isso porque a oferta que o São Paulo fez foi inferior àquela que havia sido sugerida por Rui Costa, executivo de futebol demitido durante a pausa para a Copa do Mundo. O Calleri quer R$1.700.000 por mês de salário e R$9 milhões de luvas. Ele também exige o pagamento de quase R$7 milhões de dívida que precisariam ser parceladas em 12 vezes. A proposta que o São Paulo fez nessa segunda-feira é de um salário de R$1,5 milhão mensais, diferença de R$200 mil por mês. A luva, em vez de 9 milhões que o Calleri pede, o tricolor se compromete a pagar R$2 milhões. Há também uma diferença grande em relação a bonificações. Isso porque o Calleri exige ser remunerado em caso de classificações para Libertadores, Mundial e títulos. O São Paulo entende que não há motivo para pagar bonificações a um atleta que já está no clube há bastante tempo. O que você pensa sobre a possibilidade de Calleri deixar o São Paulo de graça no fim da temporada? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E essa história de que o São Paulo tem proposta do Boca Juniors por Alan Franco. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o tricolor não tem nem sequer proposta, muito menos sondagem do Boca Juniors. São Paulo não tem controle da gestão da carreira do Alan Franco. Então o tricolor não pode responder se o Alan Franco já foi procurado pelo Boca Juniors. Mas pro São Paulo não chegou absolutamente nada. E não há intenção do São Paulo em vender o Alan Franco. Pelo contrário, nesse momento, São Paulo busca pelo menos mais um zagueiro, mesmo com a reintegração de Arboleda, que pediu desculpas de forma pública e está treinando com o restante do elenco. Na Argentina, a especulação de que o Boca busca um zagueiro, mas a prioridade é Romaña, que pertence ao São Lourenço. Somente se essa negociação não acontecer, é que o Alan Franco pode voltar a ser alvo de uma negociação do Boca. Vale a lembrança de que em 2023 o Boca Juniors tentou a contratação do zagueiro São Paulino. Na oportunidade por empréstimo, o São Paulo recusou qualquer possibilidade de modelo daquela negociação. O Alan Franco renovou recentemente seu contrato com o São Paulo, novo vínculo até dezembro de 2028. E ele deve ser titular absoluto no segundo semestre, sob o comando de Dorival Júnior. E Carlo Ancelotti terá direito a aumento salarial, apesar da péssima Copa do Mundo à frente da seleção brasileira. Vale contar que antes do Mundial, Samir Schaud, presidente da CBF, concordou em prorrogar o contrato do Ancelotti até a Copa de 2030. E o italiano, que ganhava R$5 milhões por mês, passará a ganhar, a partir de julho, R$6 milhões mensais. Reajuste de 20% e R$72 milhões por temporada. Importante registrar que o Ancelotti já era o técnico mais bem pago entre todos os treinadores que estiveram na Copa do Mundo. Com esse reajuste, a diferença vai se tornar ainda maior para Thomas Tuchel, que comanda a Inglaterra, Maurício Pochettino à frente dos Estados Unidos e Julian Nagelsmann, que caiu na seleção da Alemanha. Importante contar também que, se Carlo Ancelotti quiser deixar a seleção brasileira, vai precisar pagar uma multa equivalente a apenas um mês de seu salário. Já a multa para a seleção brasileira é bem maior, mas não foi divulgada. Ancelotti ainda terá direito a um prêmio de R$30 milhões em caso de conquista do título da Copa do Mundo de 2030, a julgar pelo trabalho que ele fez, especialmente na partida contra a Noruega, em que o Brasil teve a menor posse de bola de sua história em Copa do Mundo. Vai ser difícil que esse prêmio seja pago. E Alan Patrick está de saída do Internacional. O jogador que é camisa 10 e ídolo do torcedor colorado não tem conseguido jogar com Paulo Pesolano. E nos últimos dias, o representante do atleta André Cury foi procurado pelo Internacional com a pedida para que ele busque um novo clube para o Alan Patrick. É importante que você
que torce para algum outro time no Brasil, não se empolgue. Isso porque o Alan Patrick já fez 14 partidas no Campeonato Brasileiro, o que inviabiliza sua atuação na Série A do Brasileiro por outra equipe no segundo semestre. Alan Patrick, que soma na atual temporada 23 jogos, 5 gols e 4 assistências, contrato até dezembro de 2027 no Internacional. E ver essa mudança na condição do Alan Patrick no Inter me causa estranheza. Ele havia sido contratado em 2022 e era, até o início dessa temporada, o cara mais diferente, o mais talentoso, o grande criador das jogadas e também autor de vários gols e assistências importantes. A coisa mudou, o Alan Patrick perdeu consistência física, perdeu espaço e está de saída do Colorado. André Amaro é um meia armador no São Paulo? Como assim? E um meia armador. André Amaro. Deixa eu primeiro descobrir quem é André Amaro. André Amaro. Al Rayyan. Defensor português de 23 anos de idade. Nunca tinha ouvido falar, sendo bem sincero com vocês, tá? Jogador que passou pelas categorias de base do Naval, do Vitória, e foi para o Al Rayyan na temporada 23. Tá desde 2023 lá. No último ano foram 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Irmão do Diego Amaro. O Miguel Pinho é o empresário dele. Vou mandar mensagem para ver se a gente descobre alguma coisa, tá? Mandei aqui. Deixa eu tentar alguma atualização. Não havia ouvido falar sobre André Amaro, mas vamos tentar descobrir, tá? Próxima pergunta, dúvida e sugestão. Severino Costa, boa noite, Nicola. Já deixei meu like. É verdade que o São Paulo levou outro nó do Cruzeiro pelo zagueiro João Marcelo? Alguém publicou que o São Paulo contrataria o João Marcelo? João Marcelo. Vamos lá. Peraí. A maior dificuldade na renovação do Caleri. Mais salário? Vamos ver se eu consigo avançar nessa coisa aqui para vocês, tá? Vamos tentar. Pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder. Mário César Hiroshi Kuano. Fazia tempo que o Mário não aparecia. E aí, Marião, tudo bem? Nicola, boa noite. O São Paulo tem chance de contestar algum zagueiro, de contratar algum zagueiro? E o que você achou da suspensão do cartão vermelho dos Estados Unidos? Eu acho muito estranho. Bom, bora começar pela primeira pergunta. O São Paulo segue no mercado em busca de um zagueiro, tá? Depois de contratar o Vitor Sá e de fechar a troca com o Botafogo pelo Newton, que é volante, São Paulo vai priorizar um zagueiro. Chegar a especular o Scarpa, posso reafirmar que o Scarpa não vai ser contratado. A prioridade hoje é encontrar um defensor para se juntar a Arboleda e aos demais zagueiros. Vale a lembrança de que o São Paulo perdeu Dória antes da pausa para a Copa do Mundo, depois de ameaças que ele recebeu de torcedores nas redes sociais. Alguns nomes têm sido especulados. O Domingos Duarte já foi anunciado por algum time? Só também vou dar uma checada. Duarte, mas o Domingos Duarte estava praticamente descartado porque ele meio que esnobou o São Paulo, né? Ainda não foi anunciado em lugar nenhum. E o meia armador, Rony Lopes. Bom, sobre o Amaro já descartei, né? Deixa eu ver quem é o Rony Lopes. Acho que é um português que jogou na França, não é esse? Tá no Tondela. Vamos ver. Meia atacante, brasileiro naturalizado português. Jogou no Troyes e no Nice da França. Eu não estava tão errado. Ele jogou no Mônaco também. Temporada passada no Tondela, 17 jogos, 4 gols e 2 assistências. Teve seu contrato prorrogado lá, né? Tem mais um ano de contrato com o Tondela. Vou mandar a mensagem aqui. Numa dessa pessoa responder, a gente conta para vocês. Que mais? O Irá mandando boa noite. O Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. O Caleri não chegou a um acordo para renovação. E o Alan Franco tem proposta do Alan Franco, né? Não houve. Mas essa da renovação do Caleri, ela está emperrada há bastante tempo, né? Não é uma novidade, tá? É um problema que existe já há algum tempo no São Paulo. O ciclo do Caleri no São Paulo já se encerrou, escreve o Gilmar Lima. O Alexandre Souza manda embora esse Caleri e traga o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tem proposta da Fiorentina e de um outro time da Europa.
Nicola, o São Paulo vai renovar com o Caleri e a seleção brasileira é uma piada. A renovação do Caleri super complicada. Há semanas, há meses a tentativa de renovação. Há um problema com dívida, essa dívida de 6 milhões de reais. Há um problema também relacionado à pedida salarial dele, tá? E o que o Gabriel Sá contou hoje é que a proposta que o São Paulo fez ao Caleri nas últimas horas é inferior ao último e foi considerada pelo staff do Caleri como ridícula, horrível, péssima e que a renovação está bem complicada, tá bom? O Lima está dizendo que o Maci já errou ao renovar com o Luciano. E qual é a verdade que a seleção de Portugal quer Abel Ferreira? O que eu escutei é que Jorge Jesus é o plano A, B e C para substituir o técnico espanhol que vai cair, né? Nicola, o São Paulo vai aceitar a proposta da XP? Ótima pergunta. Durante o fim de semana eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Macis, eu não tenho contato nenhum com o Macis, tá? Até mandei uma vez, troquei mensagem com ele, mas depois nunca mais o procurei. Mas eu converso com alguma frequência com uma pessoa muito próxima a ele, da gestão dele. E a pessoa disse que o São Paulo, na pessoa do Macis, tem ouvido interessados, como o Diego Fernandes, como a XP. Em relação ao Diego Fernandes, essa pessoa me disse que a chance é zero, já conversa avançar. Em relação à XP, o que ela disse é que não há nada avançado, tá? Se tem alguém cravando que está perto, que está andando, não é realidade. O São Paulo entende que essa oferta da XP tem alguns buracos muito importantes. Primeiro deles, juros de 1,1% ao mês. Num acordo de 30 anos de idade, vai ver quanto esse 1,5 bilhão de aporte vai virar. Segundo ponto, é 1,5 bilhão, mas os caras querem usar os name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Se o São Paulo está pedindo 50 milhões de reais por ano de name rights, só quer ver? 50 vezes 30, estamos falando de 1,5 milhão, né? Pera aí. Não, vai dar mais. 50 milhões. 505 milhões, 50 milhões. Vezes 30 anos, a gente está falando de 1,5 bilhão de reais. É isso? 50 milhões, 1 bilhão e 500 milhões. Então, enfim. Então, beleza, os caras querem usar os name rights do estádio por 30 anos e não querem pagar pelos name rights todo 1,5 bilhão que eles querem aportar de empréstimo para o São Paulo ter que devolver. Enfim, nessas condições, pelo que eu senti, a chance de acordo com a XP é nenhuma. E estou para dizer para você que está certo. Não tem que aceitar mesmo, tá? Que mais? Domingos Duarte usou o São Paulo para fazer leilão por ele mesmo. É possível, Gilmar. Nicola Arboleda foi perdoado pelo Dorival e foi reintegrado, sim. Foi perdoado, foi reintegrado, pediu desculpas públicas, alegou que tomou a decisão de ir para o Equador porque estava vivendo uma depressão muito forte, enfim. Caleri no Corinthians. Bora lá, o Caleri tem contrato com o São Paulo até dezembro, né? 31 de dezembro. E eu venho dizendo já há algum tempo que a renovação não era tão simples quanto o São Paulo divulgava, né? Vários setoristas do São Paulo não cravando, tá tranquilo, ele vai acabar renovando, ele vai ficar, no final das contas, o tempo passou e até agora nada dessa renovação acontecer, né? E nas últimas horas surgiu a informação, acho que foi o Gabriel Sá o primeiro a tratar sobre o assunto. O Sá publicou que o Monterrey do México e o Orlando City têm a intenção de contratar o Caleri via pré-contrato. Ele já está nos últimos 6 meses de acordo, ou seja, a partir de agora pode assinar um pré-contrato para sair de graça do São Paulo. Esse é um tema super importante para a gente debater com vocês, né? Qual vai ser o futuro do Caleri? Eu vou até mandar mensagem para o diretor de futebol do Orlando City para ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? Ele respondendo aqui, eu já conto para vocês. Quer ver? Eu vou escrever aqui, ó. Ricardo Moreira. Ricardo, boa noite. Eu tinha mandado mensagem 13 de junho, nem lembrava. Ricardo, Moreira, boa noite, tudo na paz, passando para saber se é verdade que você fez proposta pro Caleri. Não tem nada disso aí, não fizemos. Ricardão, olha, vamos chamar de Ricardo. Olha eu de novo por aqui. Tudo na paz? Saiu agora a notícia de que o Orlando City já fez proposta de pré-contrato. Vamos tentar atualizar ao vivo para vocês, tá? Então tem essa especulação envolvendo o Caleri, esse é um dos temas que a gente pode
debater e repercutir ao longo do programa. Sobre Caleri no Corinthians, certamente não há a mínima chance disso acontecer. O Caleri tem enorme dedicação com o São Paulo e no Brasil duvido que ele jogaria em outro clube que não o Tricolor, tá bom? E o São Paulo respondeu à possibilidade de contratar Gustavo Scarpa. Eu já tinha contado para vocês, enquanto o Rui Costa era o homem forte do departamento de futebol, que o meio atacante do Atlético não estava nos planos. Pois bem, Rui Costa caiu e a especulação de que o Scarpa voltou a interessar o São Paulo foi reaberta. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante desse novo São Paulo completamente diferente após uma série de saídas. E essa pessoa me informou que não há a possibilidade da contratação do Scarpa. Departamento de futebol e comissão técnica até gostam do jogador, mas as cifras são incompatíveis com a realidade financeira do tricolor. O Scarpa hoje ganha R$1.200.000 por mês. E o Atlético quer que o novo clube do Scarpa assuma 100% dos vencimentos. Mas esse nem é o principal e pior problema. É que o Galo quer uma compensação financeira de pelo menos 3 milhões de euros. A gente está falando de quase 20 milhões de reais. E o São Paulo não pode fazer nenhum investimento em reforços nessa janela da metade do ano por conta da enorme crise financeira. É por isso que o São Paulo tem encontrado tanta dificuldade em fechar com atletas. O Vitor Sá, contratado para o ataque, chega sem custos após o fim do seu vínculo com o Krasnodar. O Newton está sendo trocado pelo Ferrarese, falta apenas que o zagueiro, que pertence ao São Paulo, aceite essa proposta em definitivo do Botafogo para que a troca seja anunciada de forma oficial. Tricolor que ainda busca um zagueiro e, se possível, pode contratar um meio-campista que chegue sem custos. Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do brasileiro, claro que a gente tá falando de São Paulo. Desde já chega aqui deixando um like, se inscreva no nosso canal, ativando as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do Tricolor Paulista. E nesta terça-feira, com muita agitação do mercado, para vocês que gostam do nosso canal, já chego aqui humildemente deixando a sua opinião, deixa o seu like também, que é muito importante pra gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.